Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a versão mais completa de um sedã compacto que passou por mudanças importantes na linha 2025. Esse aqui é o Honda City Touring e nessa avaliação completa a gente vai falar de consumo, desempenho, acabamento, preço, equipamentos, enfim, de todos os detalhes para a gente descobrir se vale a pena ou não você levar para casa essa versão mais cara do Honda City Sedan. E como sempre nas avaliações aqui do canal, vamos começar falando sobre design. E a gente tem mudanças, inclusive visuais, aqui nessa linha 2025. Algumas delas são a grade frontal, que agora traz uma diferença também em relação à versão hatchback, onde lá você tem um desenho um pouquinho mais esportivo, né, com uma grade como se fosse colmeia. Aqui ela é um pouco mais tradicional, com linhas horizontais. Essa parte em cromado continua, mas ela diminuiu. Antes ele tinha uma testa bem grande aqui, que eu não achava assim tão legal. E agora aqui embaixo você tem um novo para-choque com essas linhas pontiagudas aqui, que deixa até o visual um pouquinho mais esportivo. Bom, vamos falar sobre o que vocês geralmente gostam muito, que é o conjunto de iluminação. Felizmente ele é 100% em LED. Isso que vocês estão vendo aceso é o DRL, que também funciona como luz de lanterna, porém na lanterna ele fica um pouco mais fraco. E você tem ainda a luz de seta na parte de baixo, e ela não interfere no DRL, não precisa desligá-lo. E você tem ainda no facho principal, por sistema de espelhos, o farol baixo e o farol alto também em LED. Não para por aí, porque ali embaixo você também tem o farol de neblina em LED, mas que infelizmente não tem a luz de conversão estática. Pelo menos ele é iluminado por projetor. A única coisa que me incomoda é que quando você pega uma estrada esburacada, esses faróis vibram demais. Parece que eles estão meio frouxos, que eles estão um pouco soltos. A gente percebeu isso lá no HR-V Touring também. E uma outra coisa interessante para a gente citar aqui na dianteira é que esse carro não tem aquele sistema de radar frontal. E mesmo assim ele tem o piloto automático adaptativo, mas que é baseado somente naquela câmera do para-brisas. Curioso, né? No vídeo de assistências à condução a gente mostrou tudo isso em funcionamento. Mas aqui pro lado a gente encontra rodas de liga leve, que são as mesmas para todas as versões, com exceção da de entrada LX, que é um pouco diferente. Tem um tamanho, se eu não me engano, um pouco menor também. Aqui elas são medidas 185/55, aro 16. Os pneus, claro, são de uso urbano. Retrovisor a gente encontra na mesma cor da carroceria, com o repetidor de seta em LED. E inclusive ele fica bem visível, ele é bem grande, então eu gosto bastante desse repetidor de seta aqui da Honda. E quando a gente vem aqui do lado direito do carro, a gente percebe que desse lado você tem uma câmera abaixo do retrovisor. Esse é o sistema Lane Watch, aquele que projeta a imagem do seu ponto cego na central multimídia. Depois a gente vai falar melhor sobre ele. A maçaneta aqui também é na cor do carro. A gente pode ver que tem esse botãozinho aqui da chave presencial, depois a gente fala dela. Na minha opinião, faltou um black piano aqui na coluna B, ou quem sabe também no arco dos vidros. Já aqui na traseira, o para-choque também mudou, inclusive ele também é diferente entre a versão hatchback e essa aqui que é a sedã. E eu sinceramente gosto bem mais da dianteira. Essa traseira aqui não me apetece muito, que ela parece um pouquinho mais estreita, né? Ela dá a impressão de ser um carro menor. Logo City aqui em cima, logo da Honda convencional, mas não tem um emblema relativo à versão Touring. Acho que ficaria legal se tivesse. E falando de conjunto de iluminação, isso que vocês estão vendo aceso é a guia de lanterna. Lembrando que ela não fica sempre ligada, ao contrário de alguns modelos da Stellantis, mas infelizmente a iluminação em LED fica somente na guia de lanterna e também na luz de freio, porque luz de seta e luz de ré ainda são convencionais. E sabe o que, por incrível que pareça, não é em LED também? O brake light. E além de não ser em LED, ele tem uma lâmpada única. Inclusive, comecem a reparar os cities que vocês acham rodando ali na rua. A maioria você nem enxerga direito esse brake light, porque o pessoal coloca isso filme. Ele já é um pouquinho mais difícil de enxergar em relação ao LED. Com isso filme ele fica pior ainda. E muitos você encontra com essa luz queimada. A impressão que eu tenho é que ela queima realmente muito mais fácil. E se a Honda não quis colocar um LED no brake light, pelo menos colocasse mais lâmpadas do tipo convencionais, mas é uma lâmpada única. E você está assistindo essa avaliação completa totalmente de graça, não é mesmo? E como dá bastante trabalho pra gente, eu só peço uma retribuição de vocês. Deixa o seu like aqui embaixo, pessoal, porque isso também é gratuito
e ajuda muito a gente. Caso você tenha já atualizado o seu aplicativo do YouTube, ali perto dos comentários você também tem a opção de hypar esse vídeo, o que também é gratuito e da mesma forma nos ajuda muito. Conto com essa colaboração de vocês. E o assunto agora é conjunto mecânico. Isso é um fator que não mudou na linha 2025 do Honda City. Ele segue equipado em todas as suas versões com motor 1.5 flex aspirado. Ele tem 4 cilindros em linha e injeção direta de combustível. Ele entrega para nós uma potência máxima de 126 cavalos, seja com etanol ou com gasolina, a 6.200 rotações. Já o torque é de 15.8 com etanol e 15.5 com gasolina, a 4.600 rotações. A diferença também é bem pequena, são somente 0.3 kg de torque a menos com gasolina. E junto com esse motor está associada a transmissão automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas. No momento do test drive a gente fala melhor sobre este assunto. E a tração desse carro, logicamente, é só dianteira, né? E antes da gente falar sobre os dados de desempenho, é importante citarmos o peso. Eu achei esse carro bem leve, principalmente considerando que se trata da versão mais completa e mais cara da linha. São somente 1.174 quilos. Agora, o que decepciona é a capacidade de reboque, como eu sempre gosto de informar para vocês. Aqui no Honda City é de 0 quilos, porque infelizmente não é permitido colocar um engate aqui atrás. Agora sim, falando sobre os dados de desempenho, infelizmente a Honda não informa com clareza pra gente. Vou pedir essa informação para eles, mas acho difícil que eles respondam. Mas segundo o pessoal lá do Motor One, ele faz um 0 a 100 em 11.2 segundos. Já a velocidade máxima, lembrando, essa não é uma informação oficial, é definida em 186 km por hora. A gente pode ver que desempenho não é o foco aqui do Honda City Touring. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? De acordo com os números do Inmetro, na cidade o City Touring faz 9.3 km por litro com etanol e 12.8 com gasolina. Já na estrada passa para 10.4 com etanol e 15.5 com gasolina. Mas o que eu geralmente consegui fazer testando esse carro por uma semana? Confesso que andei pouco com ele em trechos 100% urbanos, mas pelo pouco que eu consegui notar do carro em condições 100% urbanas, realmente essa média fica próxima ali do Inmetro, na casa de 12, 13 km por litro. É claro que a gente fez um teste de consumo urbano aqui com o Honda City Touring, seguindo aquele padrão de sempre no canal, o mesmo trecho 100% de cidade, ar-condicionado ligado o tempo inteiro e abastecido com gasolina. Ele fez 11.5 km por litro, mas o nosso trecho ele conta também com bastante subidas, apesar de também ter descidas e trechos mais retos. Quando você pega, por exemplo, condições mais favoráveis de bastante descida ou até mesmo de bastante retas, você consegue um consumo superior a esses 11.5 km por litro na gasolina. Já na estrada eu andei bastante com ele e consegui geralmente entre 18 e 20 km por litro. Mas a gente também fez o nosso teste de viagem com esse carro e no nosso percurso padrão 100% rodoviário, também com ar-condicionado ligado e na gasolina, ele fez 18.3 km por litro. É realmente um carro bem econômico. Como eu disse, em situações de estrada onde você está com uma velocidade um pouco mais baixa, ele chega a fazer os 20 e ele já passou na minha mão dos 21 km por litro na gasolina. Então realmente a economia é um ponto bem positivo aqui do City. E aproveitando esse assunto, o tanque de combustível tem capacidade para 44 litros. Aproveitando que estamos em uma parte um pouco mais técnica do vídeo, para citar que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, enquanto a traseira ainda é do tipo eixo de torção. Bem que poderia ter uma suspensão independente, mas para esse segmento está dentro do esperado. Já os freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira. Salvo engano, a única versão que não tem freios a disco é a de entrada LX. E eu sempre gosto de citar para vocês também a plataforma e a produção. Esse carro é produzido sobre a base Honda Global Small Car. É a mesma, por exemplo, que a gente viu lá no Honda HR-V, que já passou aqui pelo canal. E esse carro é brasileiro também, produzido na mesma fábrica lá em Itirapina, no interior de São Paulo. Vamos aproveitar o Honda City Sedan de lado para a gente falar sobre dimensões. Como eu sempre gosto de fazer,
faremos um comparativo com outros dois modelos para a gente entender o quanto esse carro é grande ou pequeno. Dessa vez eu escolhi o Hyundai HB20S e o Volkswagen Virtus para a gente fazer essa comparação. De comprimento a gente tem aqui no Honda 4,57 m, enquanto o HB20S tem 4,32 somente e o Virtus 4,56. De largura aqui no City 1,75 praticamente. Não encontramos o número considerando os retrovisores. Vamos tentar conseguir essa informação com o pessoal da Honda, mas o HB20S tem 1,72, é um pouco menor, e o Virtus tem praticamente os mesmos 1,75. Já de altura aqui no Honda são praticamente 1,48. O HB20S tem 1,47 e o Virtus também quase 1,48. Agora de entre-eixos são exatamente 2,60 no City Sedan. O HB20 Sedan tem 2,53, é bem menor de entre-eixos, e o Virtus consegue ser consideravelmente maior com 2,65. Infelizmente a Honda não informa em sua ficha técnica oficial números, digamos que de capacidade off-road ou de superação de obstáculos, como a altura mínima em relação ao solo, o ângulo de entrada, o ângulo central e também o ângulo de saída. Se esses que são mais básicos ela não informa, quem dirá a capacidade de imersão na água, mas entrarei em contato com a assessoria da Honda para tentar descobrir essas informações para vocês. Caso eles tenham respondido, está aparecendo tudo aí na tela corretamente. Esse aqui é o interior do Honda City Touring. Vamos conferir como que é o acabamento. Aqui você tem uma faixa de couro. Neste caso aqui é um couro claro. Já adianto para vocês que isso varia de acordo com a pintura externa. Depois a gente fala melhor sobre isso. Mas é só aqui que amaciou o toque. O resto do painel é em plástico duro. Não vou dizer que é um acabamento ruim, mas ele é simples, né? O material é simples, mas ele é muito bem montado, então eu diria aqui que é um bom acabamento sim. Você tem aqui as saídas de ar na esquerda com esse acabamento em black piano. Aqui um botão para você regular a intensidade do brilho do painel. Aqui abaixo, regulagem elétrica de altura dos faróis, para ligar ou desligar o aviso sonoro do sensor de estacionamento. E aqui para desligar o controle de estabilidade. Olha que interessante, bem escondido aqui a gente ainda tem um nicho onde você pode guardar algumas coisinhas menores. Aqui na porta, acabamento na parte de cima também em plástico duro, maçaneta com acabamento cromado. Aqui sim já é num couro. Aqui é um couro um pouco mais duro, você percebe que a faixa não é tão macia. Aqui abaixo já é um pouco mais acolchoado. Você tem aqui rebatimento elétrico dos retrovisores, mas infelizmente não tem aquela função tilt down que abaixa o espelho direito quando você engata a ré. E aqui é curioso, quando você aciona aqui o bloqueio dos vidros traseiros, na verdade ele bloqueia também o do passageiro e até para o motorista, os de trás também. Olha que estranho, ele bloqueia todos. Esse aqui está funcionando normal, como vocês podem ver. E aqui em cima a gente tem também um tweeter do sistema de som. Mais para baixo continua também tudo em plástico duro mesmo, mas é um plástico de boa qualidade sim. Saída do alto-falante, acho que faltou um contorno aqui para ficar mais bonitinho. E aqui o porta-garrafas é o seguinte, pessoal. Ó, vocês podem perceber que essa garrafa aqui da Volvo, inclusive muito obrigado Volvo, ela fica bem apertadinha e ela tem só 500 ml. Se você quiser colocar uma garrafa maior, ó, não vai entrar. E o espaço aqui é razoável, mas poderia ser um pouco maior também. Não tem soleirinha aqui embaixo. Reparem que curioso, aqui você tem a abertura do tanque de combustível. Isso não acho legal, já poderia ser integrado aqui com a abertura geral do carro. E aqui a abertura do capô. Os tapetes em carpete são de série, também possuem essas travinhas aqui, o que ajuda bastante. E o banco do motorista tem regulagem de altura, porém manual, obviamente. Agora a abertura do porta-malas fica num acesso bem complicado aqui. Com a porta fechada, é um pouco difícil de acionar a abertura do porta-malas. E já que eu citei os bancos, vale aqui dizer que esse acabamento claro é do meu gosto, inclusive acho bem bonito, dá uma sensação maior de refinamento. Aqui você tem um couro micro perfurado, embora infelizmente não tenha aquecimento nem ventilação, e aqui já volta o couro mais liso. Esses bancos, pessoal, são bem confortáveis e bem ergonômicos. Gosto bastante deles. O apoio de cabeça aqui também é bem macio. Vamos falar agora sobre o sistema de ar-condicionado. Aqui a gente consegue ligar o sistema e olha que surpresa boa, pessoal. Ar-condicionado, além de ser digital, é também
Dual Zone. Então, se a gente desativar aqui o Sync, você regula uma temperatura para o motorista e outra para o passageiro, independentemente. E olha que bacana, quando você abaixa a temperatura, aquela luz ali atrás fica azul. Quando você aumenta, ela fica vermelha. Detalhezinho bacana que a gente viu lá também no Honda HR-V Touring. E claro que você tem também o modo automático, se você quiser. Agora, o que me incomoda um pouco é que quando você vai jogar aqui o ar para o para-brisas, obrigatoriamente ele também vai para os pés. Você não tem a opção de ir só ali para o vidro para desembaçar. Ou também não tem a opção de ir para o vidro e para os passageiros ao mesmo tempo. O funcionamento desse ar-condicionado é bem suave, eu gosto bastante dele, mas tem outra coisinha que incomoda bastante. Essas saídas de ar, elas não fecham nunca. Então, se você quiser, por exemplo, deixar só lá para o passageiro, você não vai conseguir, porque essa aqui não fecha. A da esquerda e a da direita, reparem que você tem esse botãozinho aqui embaixo. Abrir, fechei. Essa aqui não, vai entender, né? Isso a gente já percebeu também em outros modelos da Honda. Tirando isso, o ar-condicionado é muito bom. E tem mais uma coisa muito legal que eu notei aqui, que ao utilizar o Android Auto, quando você vai escutar um áudio, se estiver aqui muito forte a ventilação, ele reduz sozinho durante a reprodução do áudio, para que ele não atrapalhe a reprodução. Bem legal, né? Seguindo aqui pelo console, a gente tem um nicho bem interessante para você colocar o seu celular. Duas entradinhas USB, porém ambas do tipo A. Pelo menos você tem uma iluminação aqui em cima. Não é uma iluminação na própria entrada, tá? Quando você liga ali o farol baixo ou a lanterna, ele acende uma luz em cima, mas te ajuda pelo menos. E aqui você tem também uma tomadinha 12 volts com um máximo de 180 watts. Mais um pequeno nicho aqui nessa parte de baixo. E dois porta-copos aqui bem profundos. O legal é que cabe copos ou garrafas até um pouco mais altos. Aqui na parte do câmbio você tem o botão Econ de economia de combustível. Aqui você tem, claro, a alavanca de transmissão. E você tem uma opção lá pelo painel muito legal, que é o seguinte. Vamos ver se vocês percebem. Escutaram? Ele já trancou o carro quando eu tirei o câmbio do P. Isso você pode desativar lá se você quiser, ou também ativar a opção que quando você coloca no P, ele destrava o carro. Bem legal você ter essas opções. Acabamento aqui é em Black Piano. Agora você tem freio de estacionamento eletrônico com a função Auto Hold, aquela que segura o carro até você pisar no acelerador. E aqui atrás ganhou também um carregador por indução. E legal que você consegue ativar ou desativar por esse botão. Agora, o problema é, você pode perceber que não tem ventilação, então o celular esquenta bastante e também não tem nenhum tipo de trava, ou seja, você coloca o celular aqui, primeira descida que você pega, que você freia um pouquinho mais forte, o celular escorrega e para de carregar. Então poderia ter uma solução um pouco mais inteligente. E lembrando que esse carregador tem potência de 15 watts. Aqui atrás você tem apoio de braço, mas que infelizmente não tem ajuste de profundidade nem de altura. O que você consegue fazer é somente abrir aqui o compartimento onde você tem um baú ali embaixo. Mas olha os parafusos aparecendo ali, faltou uma borrachinha protetora, né? Vamos conferir o porta-luvas? Vocês podem ver aqui que ele despenca, tá? Não tem amortecimento. O espaço eu achei bem pequeno e não tem iluminação. Que pecado, hein, Honda? Acho que faltou um cuidadinho um pouco maior. Aqui no teto a gente repara que o revestimento interno é mais claro, o que eu particularmente gosto. Você tem uma alça de mão até para o motorista, que volta suavemente, para o passageiro também, mas não tem ajuste de altura dos cintos, nem para o passageiro, nem para o motorista. Retrovisor interno é eletrocrômico, mas você não tem aquela opção de desligá-lo. Então, caso você não goste dessa função, vai te incomodar. Luzes internas aqui eu também achei bem simples. Sinceramente, pode ser que eu particularmente não tenha encontrado, mas eu não achei opção de deixar para que elas acendam quando você abre as portas. Você tem uma iluminação ali central, que depois eu mostro para vocês. Essa sim tem o botão indicando a opção de ligamento automático quando abre as portas. Aqui não, eu só achei a opção manual mesmo de ligar. E faltou aqui uma luz de LED, convenhamos, né? No quebra-sol, espelhinho tampão. Cadê a iluminação em Honda? Pro passageiro, exatamente a mesma coisa. Espelhinho tampão, mas faltou
a luz. Então a iluminação interna desse carro não gostei, embora ela seja forte, ela ilumina muito bem. E sobre o volante multifuncional, ele tem revestimento em couro, é um couro um pouco mais áspero inclusive, mas eu não vejo problema. E ele tem ajuste de altura e profundidade, felizmente. Desse lado você tem comandos aqui para passar as informações do painel, para passar também as faixas, né, de música, e aqui o volume. Eu acho que poderia ser ao contrário, né? O volume poderia ser aqui e aqui para passar as informações do painel, mas enfim, aqui também é do painel e aqui para você trocar a fonte de áudio, para atender ou encerrar chamadas e o comando de voz. Desse outro lado você tem piloto automático adaptativo, mesmo esse carro não tendo radar frontal. Lembrando que no nosso vídeo de assistências à condução a gente mostrou em detalhes como que é o funcionamento dele na prática e também da centralização e correção de faixa que você regula por esses botões aqui de baixo. Você tem pedal shifts, mesmo sendo um câmbio CVT, já que ele simula 7 marchas. Aqui do lado esquerdo você tem o comando dos faróis e olha que legal, vocês podem perceber que tem aqui um off. Mesmo com o motor ligado, se estiver com o carro parado, você consegue jogar aqui para o off, onde ele vai desligar todas as luzes, incluindo o DRL. Aí logicamente, quando você soltar o freio de mão, ele entende que você vai andar, aí ele liga o DRL automaticamente, ou os faróis caso esteja de noite, né? Mas isso é muito importante para você não ficar chamando atenção à toa com o DRL ligado sem necessidade. Aqui você tem também o farol de neblina dianteiro, que também é em LED, e desse lado um sensor de chuva que realmente funciona muito bem. Você tem inclusive várias sensibilidades diferentes aqui para ele. E já aproveito ali para mostrar também o botão ali de partida do motor, que fica pulsando quando você liga a ignição, mas não liga o motor. E agora nós vamos falar sobre painel de instrumentos, mas já é importante citar sobre esse botão também, já que falamos dele. Você tem aqui 3 estágios. Esse aqui primeiro serve para pouquíssimas coisas, mas você já aciona, por exemplo, a central multimídia. Mais um toque, você vai para o modo de acessórios, então já liga o painel, já funciona tudo certinho. E aí, claro que se você pisar no freio e apertar o botão, ele vai ligar a motorização. Agora, falando do painel de instrumentos, ele tem aqui uma tela parcialmente digital de 7 polegadas. Convenhamos, na versão Touring, que é a mais completa, já poderia ser totalmente em digital. E esse grafismo aqui ele é bem simples, né? Poderia pelo menos ter um sistema analógico mais trabalhado, mais refinado. Vamos lá às funções. Você mexe todas por aqui. Quando a gente clica aqui no Home, a gente percebe que a primeira tela é o tacômetro, né? O conta-giros. Você pode vir aqui para alcance e consumo. Nessa tela você tem aqui também o Trip B rolando aqui para baixo, ó. Você pode resetar individualmente esses trips. Você tem também informação de tempo do trajeto e velocidade média, mas fica numa tela separada, como vocês podem notar. Isso incomoda um pouquinho no dia a dia, mas você acostuma. E aí você tem também aqui o Trip A e o Trip B. Mais para baixo você tem um medidor de força G, por mais que esse carro tenha zero pretensões esportivas. Aqui você pode ver os cintos de segurança, né, quais estão acionados ou não. Aqui as assistências à segurança que a gente mostrou no nosso vídeo específico. Mais para baixo a gente tem então as configurações. Aqui você vem em calibração do TPMS, que é o sensor de pressão dos pneus, para você resetar quando ele estiver correto. Configuração de assistência ao motorista, que eu não vou mostrar em detalhes porque eu já mostrei no nosso vídeo de assistência à condução, mas você só consegue mexer nessa tela aqui em qualquer configuração com câmbio em parking. Então incomoda bastante, principalmente essas de assistência ao motorista, que geralmente você mexe com o carro em movimento. Configuração do painel de instrumentos, você pode colocar um idioma, ajustar um mostrador de temperatura externa, você pode equilibrar aqui para mais ou para menos. Você pode zerar o tempo de viagem A ou tempo de viagem B separadamente do consumo, ajustar volume do alarme, indicador de consumo de combustível. Na verdade, aquela barra branca que vocês estão vendo ali em cima é como se fosse um econômetro. Quando você está andando, ela fica verde, e quanto mais apagada, menos verde estiver, mais você está gastando. Você tem aqui também o lembrete do banco traseiro, que faz parte do, a gente pode dizer, das assistências à condução. Aqui o RPM, você pode desligar também as rotações por minuto, no caso, né, o conta-giros. A gente tem ainda a configuração do acesso keyless, que seria da chave presencial. Você pode regular o volume, o alerta você pode deixar ligado ou não, que aí ele vai dar um bip.
Sistema de partida remota do motor, a gente já fala sobre isso, você pode desativar também se você quiser, e aqui volta para outras configurações. Você tem ainda a configuração da iluminação. Esse acendimento automático, sinceramente, eu não entendi muito bem o que significa. Eu liguei e desliguei e não percebi diferença alguma. Tem o timer da luz interior, quanto tempo ela vai ficar ligada depois que você tranca o carro. Aqui seria dos faróis, né? Também depois que você sai do carro, quanto tempo os faróis ficam ligados. Sensibilidade de iluminação interna automática. Isso aqui, sinceramente, eu não entendi. Já que você tem que regular manualmente aqui o brilho do painel e também da central multimídia. Geralmente ele não faz isso sozinho. Aqui, por exemplo, ó, você tem que trocar para as configurações diurna ou noturna. Voltando aqui, a gente tem também as configurações de porta ou para restaurar o padrão, né? Aqui nas portas a gente tem o travamento automático, que é aquela função que eu falei para vocês, né? Você pode travar o carro depois que você tira do P, ele trava automaticamente, desliga a função, ou você travar com a velocidade do veículo. O destravamento também você pode deixar desligado, ou quando você coloca o câmbio em P, ou assim que você desliga a ignição. Essa trava automática ao sair do veículo, na verdade, é quando você se distancia do carro com a chave. Eu já vou mostrar isso para vocês também. Aqui o alerta de travamento sem chave, aquele bip também. Timer de retravamento automático, ou seja, se você abrir, quanto tempo você quer que ele espere até travar de novo o carro automaticamente. E aqui o rebatimento automático do retrovisor, você pode colocar aqui também manualmente, ou automático quando você tranca pela chave ou quando tranca o carro em modo geral. A última tela aqui do painel é a personalizar, que aí você pode escolher o que você vai exibir aqui no painel de instrumentos. Algumas coisas você pode ver que você não consegue tirar. Agora acontece o seguinte, infelizmente, como vocês podem ver, a gente não tem uma tela dedicada ao áudio e também não tem aquela função que eles chamam, se eu não me engano, de ponto a ponto que tem no Honda HR-V Touring, que aí ele pega o GPS e ele te mostra a próxima direção aqui no painel. No City isso ficou faltando. Em geral o painel é relativamente bem completo, mas poderia ser já totalmente digital. E eu voltei aqui para o lado de fora do Honda City Touring para a gente falar sobre a chave presencial. Ela é bem pequenininha, então é mais fácil de guardar, bem bonita também, tem esse black piano com o Honda lá por dentro, e você tem trancamento e abertura das portas, partida remota do motor, que eu já mostro para vocês, e abertura do porta-malas. Como eu mostrei lá no painel de instrumentos, você tem a seguinte opção: saindo de perto do carro com a chave, ele vai trancar automaticamente e ele já rebate os retrovisores caso você tenha deixado automática essa opção. Só que tem um problema, os vidros aqui, ó, continuam abertos. Colocando a chave no bolso, a gente percebe que aqui pela maçaneta, só de colocar a mão ele já destrava. Se você quiser trancar, é só clicar neste botão. Mas mesmo por aqui, ó, não sobe os vidros. Vamos segurar para vocês verem, ó. Nada também, tá? Pode perceber. Você pode ficar segurando o tempo que quiser. Se eu quiser, então, fechar os vidros remotamente, ou eu faço isso pelo aplicativo, já que esse carro tem um sistema de conectividade inteligente, ou eu faço por aqui. Aí eu tenho que clicar uma vez, clicar em seguida de novo e segurar até o final, porque se eu soltar, ó, eles param no meio. Custava colocar aqui uma subida automática dos vidros quando tranca o carro. Aquela função de trancar com o distanciamento da chave não faz muito sentido, já que os vidros ficam abertos. Agora, pessoal, quando o carro está trancado, se você quiser, você pode segurar aqui pela chave para que ele abra todos os vidros, mas você tem que, de novo, dar um toque, depois você segura para então ele descer, e da mesma forma tem que segurar até o final. Agora, falando sobre a partida remota da motorização, você clica aqui para trancar e em seguida segura este botão de partida remota. Olha o que acontece, ligou a motorização, como a gente pode perceber. Isso serve para que você deixe o ar-condicionado gelando, por exemplo, ou que, entre aspas, você deixe o motor aquecendo, para você já sair com mais agilidade assim que entrar no carro. A gente pode perceber, inclusive, ó, o carro está trancado, tá? Notaram que o ar-condicionado está funcionando muito bem, né? Então, quando você entrar, aqui você pode destrancar o carro, ele já vai estar geladinho. E ele mantém o motor ligado durante 10 minutos. Mas se você repetir o processo, você consegue prolongar por mais 10 minutos.
Vamos para a nossa lista de equipamentos. Temos aqui freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, sensor de pressão dos pneus, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais, mais os 2 de cortina, câmera de ré, o Honda Lane Watch, que a gente já vai mostrar para vocês, piloto automático adaptativo com função Stop and Go, frenagem automática de emergência, sistema de permanência em faixa com correção automática e também a centralização automática, farol alto automático, lanternas traseiras parcialmente em LED, sensores crepuscular e de chuva, retrovisores com repetidores de seta em LED e rebatimento elétrico, faltou o tilt-down, faróis full LED com ajuste elétrico de altura, chave presencial com partida remota, rodas de liga leve aro 16, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, alerta de objetos esquecidos no banco traseiro, carregador de celular por indução, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, apoio de braço dianteiro e traseiro, faróis de neblina em LED, tapetes em carpete, ar-condicionado digital dual zone com saídas de ar traseiras, retrovisor interno eletrocrômico, revestimento interno em couro, 2 modos de condução, você tem o Eco mais o Sport, pedal shifts aqui no volante e também o painel de instrumentos parcialmente digital de 7 polegadas. Lógico que, além de tudo isso, você encontra também essa central multimídia com tela de somente 8 polegadas, mas pelo menos tem conexão sem fio para Android Auto e para o Apple CarPlay. Tem também 4 entradas USB, sendo 2 do tipo A aqui na frente e 2 do tipo C lá atrás. Vai entender, né? Aqui na frente não tem. Repara, inclusive, que o meu cabo aqui está vindo lá de trás, ó, porque eu conectei no USB do tipo C. Também tem o My Honda Connect, que é aquele sistema de conectividade inteligente da marca, que você pode, por exemplo, pelo aplicativo, saber quantos quilômetros o carro tem, abrir as janelas, também ligar o motor, enfim, várias funções remotas. E ainda você tem 8 alto-falantes, então são 1 em cada porta, mais os 2 tweeters aqui na frente, mais 2 lá atrás, que a gente fala daqui a pouquinho para vocês. Agora, o que eu não gosto dessa central é que ela fica muito centralizada, digamos assim, né? Hoje as centrais multimídia já são um pouco mais voltadas ao motorista, essa ainda fica muito reta. Ela também tem uma tela pequena, 8 polegadas, para os padrões atuais é pouca coisa, mas pelo menos você tem aqui os comandos físicos. Falando de resolução dela, também não acho muito boa, ela é bem simples. Não que essa central seja ruim, ela é útil, mas ela realmente não empolga em nada. Poderia já, pelo menos nessa versão Touring, ter uma central multimídia um pouco mais moderna. O sistema de som eu acho mediano, mas o problema é que quando a gente vem aqui em configurações de áudio, você pode perceber que não tem aqui a configuração do médio, somente de graves e agudos. Então eu não consegui chegar numa configuração que me agrade tanto assim. Agora vamos aproveitar para mostrar aqui a câmera de ré. Eu acho que ela tem uma qualidade mediana. Essa é a visão padrão, mas você tem também a visão aqui menos angular e ainda uma visão de zoom, né, para você ver bem pertinho ali do para-choque. Isso é bem interessante. E é claro que além dessa câmera aqui, apesar da qualidade ser somente razoável, você tem também, acionando por este botão aqui na chave de seta, ou quando você der a seta, caso você tenha deixado ativada essa função, você tem aqui o Honda Lane Watch, que é aquela câmera debaixo do retrovisor direito, que projeta aqui a imagem do seu ponto cego. Mas a qualidade bem ruim, viu, pessoal? Principalmente aqui à noite ela fica super pixelada. Você tem configurações, mas isso eu mostrei melhor no nosso vídeo de assistências à condução. Falemos agora sobre um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa aqui o Honda City Touring? Nessa versão sedã, lembrando que pelo menos atualmente é o mesmo preço da hatchback, na linha 2025 custa R$ 146.700. Bastante coisa, né? A gente fala daqui a pouquinho na conclusão se vale a pena ou não. Esse carro não tem nenhum opcional, mas você tem as cores. Nas sólidas existe a branco tafetá, que é a única gratuita. Nas metálicas existe a cinza basalto, o prata platinum e o azul cósmico por R$ 1.900 cada uma. Nas perolizadas, a preto cristal, que custa R$ 1.900, e a branco topázio, que é um pouco mais cara, por R$ 2.200. Então você tem duas opções de branco, tá? Um sólido e um perolizado. Eu acho que falta aquele tom de vinho que existe na versão hatch e um azul que seja um pouco mais claro, tá? Porque o azul do City é bem escuro. E também é importante citar que quando você escolhe o City branco topázio
ou seja, o perolizado, o cinza basalto ou o azul cósmico, eles sempre trazem esse interior claro de série, tá? Nas outras versões o interior é preto convencional. O total então dessa nossa configuração com esse cinza basalto que estamos testando vai para R$ 148.600. Falando sobre garantia e revisões, a gente tem aqui 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 10.000 quilômetros ou 12 meses, aquilo que acontecer primeiro. Já aqui nos nossos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que apesar de simples eu acho bem bonito, e o revestimento aqui atrás também, claro, continua em couro mais branco, né? Um cinza claro, digamos assim. Segue com acabamento microperforado, embora não tenha aquecimento nem ventilação. Aqui você tem um apoio de braço, não tem regulagem de altura, tá? Mas você tem 2 porta-copos, sendo esse aqui um pouco maior. Aqui em cima você encontra alças de mão que voltam suavemente e também um ganchinho caso você queira pendurar um cabide, por exemplo. Isso existe também desse lado. Aqui central, não vou nem dizer que é uma luz traseira, você tem uma iluminação, mas que também não é em LED. E aqui sim, ó, você tem a opção de deixar ela ligada quando abre as portas, ou então desligada. Lá na frente você não encontra essa opção. Aqui abaixo, saídas de ar traseiras, que aqui você consegue fechar, graças a Deus. E aqui abaixo você tem ainda 2 entradinhas USB, as duas do tipo C inclusive, mas o acabamento desse lado alguém acabou quebrando. Porta-revistas aqui atrás dos 2 bancos traseiros e o acabamento de porta. Assim como lá na frente, a maior parte é em plástico duro, mas pelo menos mantém o cromadinho aqui na maçaneta, tem um tweeter funcional aqui, e essa parte é revestida nesse cor mais claro, assim como lá na dianteira. E aqui também você tem um porta-garrafas com um pequeno porta-objetos. Agora vamos falar, pessoal, sobre espaço interno. Vale lembrar para vocês que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, o banco do motorista está regulado na posição mais confortável para eu dirigir, e o espaço que sobra aqui atrás é esse, gigantesco, né? Vocês querem conferir na prática se esse espaço é bom? Lembrando, eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura e eu consigo entrar atrás de mim mesmo. Frase perigosa essa, né? Claro, aqui eu fico um pouquinho apertado porque tem um gigante ali na frente, mas se eu ficar aqui com as pernas um pouquinho mais abertas, eu fico bem confortável. E vocês viram que ao passar para cá, eu passei com bastante facilidade, mesmo tendo os pés grandes também. Isso porque o túnel central não é muito alto. Agora, a única questão é que a versão hatchback tem aquele sistema Magic Seat, que você consegue levantar esse banco aqui para que você coloque um vaso de planta grande ou algo assim. Aqui no sedã essa função não existe. Vamos falar agora para vocês sobre porta-malas. A abertura a gente faz por aqui, mas reparem, você tem que subir a tampa sozinho e ir até o final, senão ela vai descer novamente. Para um sedã, eu achei a tampa um pouquinho pesadinha. Alguns carros são mais leves, mas nada que incomode. Pelo menos você tem esse acabamento aqui em carpete na parte de cima. E aqui abaixo você tem 2 botões, digamos assim, na verdade 2 alças para você puxar e rebater os bancos. Aí puxou aqui, ele destrava, é só você empurrar o banco para frente. Vamos ver o que temos aqui embaixo. Encontramos um espaço gigantesco, hein? Tem bastante coisa aqui. E o step é do tipo temporário, medida 135/80, tá? O step bem mais fininho mesmo. O espaço aqui é bem grande, a gente já fala de capacidade. Aqui em cima não tem acabamento e você tem iluminação, embora não seja em LED. Agora eu acho que faltou aqui alguns ganchinhos ou redinhas para que você condicione melhor as cargas. E aqui um probleminha também, você tem essa alça de pescoço de ganso, então na hora de você fechar o porta-malas, pode ser que você amasse alguma bagagem. E isso também rouba espaço útil. E falando em espaço, a gente tem aqui 519 litros em medição VDA, ou seja, um espaço realmente muito bom. Quando a gente compara, por exemplo, com o Volkswagen Virtus, ele é praticamente igual, mas com um pouquinho de vantagem. O Virtus também em VDA tem 521 litros. Já o Hyundai HB20S, por exemplo, tem 475 litros, também nessa medição VDA. É lógico que o fechamento da tampa aqui também é manual, e eu sabia que ia acontecer isso.
E nós vamos agora para o nosso test drive, mas antes eu quero falar uma coisa. O banco está ao máximo para trás e eu tendo um pouco mais de 92 de altura, ainda me sinto um pouco acanhado aqui. Reparem, por exemplo, que os pedais ali ficam relativamente próximos de mim. Se eu ficar assim, ó, meu pé cansa muito rápido. Eu tenho inclusive que ficar com ele de lado para ficar um pouco mais confortável. Se o banco permitisse ir um pouquinho mais para trás, eu ficaria aqui melhor acomodado. Então não entendi por que essa limitação da Honda, sendo que é um carro com um espaço interno bem amplo. E vamos lá então para o nosso teste prático aqui com o Honda City Touring nessa configuração sedã. Primeira coisa que eu tenho para dizer é que o couro do volante aqui ele é um pouco mais áspero. Eu sinceramente não me incomodo muito com isso, mas poderia sim ser de uma qualidade um pouco superior. E falando um pouquinho sobre direção, a gente sabe que os Honda eles têm uma calibração ligeiramente mais pesada. Não acho exagerado, tá? Eu acho ela num acerto bem correto, inclusive. Mas fica bem aquém, por exemplo, de um Citroën, que já passou aqui pelo canal, como o Basalt, por exemplo, que ele de fato é muito mais leve na direção. Eu até gosto aqui deste sistema. Acho que poderia ser ligeiramente mais leve, mas assim, coisa de um pelinho mesmo. E claro, né, pessoal, ela é elétrica progressiva, então na estrada ela fica um pouco mais rígida. E na estrada eu achei o acerto de direção realmente muito bom. Vamos agora para aquele nosso momento onde a gente testa a dinâmica do carro. Então aqui nesse nosso já trecho padrão de zigue-zague, a gente vai descer um pouco mais forte para conferir como que é a rolagem de carroceria. Vamos lá então, pessoal, descendo aqui um pouco mais agressivo, hein? Ó, você tem uma boa dinâmica aqui, hein? Existe um pouquinho de rolagem de carroceria? Sim, existe. Mas para um carro dessa categoria com pegada mais confortável, bem interessante. A direção ela não é assim super direta, mas eu posso dizer que ela é intermediária, tá? Ela não é também muito anestesiada, não. Então eu gostei do acerto aqui de suspensão do Honda City. Daqui a pouco a gente fala sobre conforto. O problema é aqui, tá? Ó, você tem que passar bem devagarzinho mesmo nessas valetas mais profundas, porque é um carro com uma dianteira mais baixa. Então ele raspa com uma certa facilidade. Dependendo do solo onde você estiver, vai ser preciso tomar cuidado também com o centro do carro, tá? Para ele não raspar ali a parte de baixo. Vamos falar agora sobre isolamento acústico. Confesso para vocês que para a categoria está, digamos que mediano, está dentro da média. Eu esperava um pouquinho mais, considerando que ele é mais caro que os rivais, né? Ou que quase todos os rivais. Na estrada, por exemplo, a gente viu que entra um pouco mais de barulho de vento. Isso a gente mostrou em detalhes no nosso vídeo de viagem com o City Touring. Aqui na cidade, não vou dizer que ele é ruim, tá longe disso. Mas, como ele é um motor 1.5 aspirado, câmbio CVT, você sobe a rotação com mais facilidade. Por exemplo, para vencer uma ladeira ou algo desse tipo, né, desse sentido. E aí você escuta bastante barulho de motorização aqui dentro, mesmo tendo a manta acústica lá no capô. E também os barulhos externos, por exemplo, um carro a diesel que para do seu lado, uma moto um pouco mais barulhenta, também invade bastante aqui dentro da cabine. Vamos aqui para o nosso teste de desempenho saindo. Demora um pouco para ganhar giro, né? Vamos ver ele fazendo a simulação. Simulou uma troca de marcha. E 100 por hora, 110 e 117 a gente chegou mais ou menos. Bom, o que eu posso dizer sobre esse desempenho? Eu tinha desligado também o controle de tração, tá? Que eu vou ligar ele aqui novamente, o controle de estabilidade, na verdade, e vou voltar aqui o câmbio pro D. Estava no Sport, onde ele prolonga um pouquinho mais as marchas, ele já sobe a rotação naturalmente. Eu posso dizer que o desempenho aqui ele é bem mediano. Pelo preço do carro, são quase 150 mil reais. Aí eu acho que o desempenho se torna um ponto negativo. Se você pegar, por exemplo, a versão de entrada, que é bem mais barata, hoje acho que está na casa de 118 mil mais ou menos, tá aparecendo o preço correto aí para vocês, aí você tem uma justificativa melhor. Por quê? Porque aí é um carro mais barato, tudo bem ter um motor aspirado. Aqui nessa versão Touring de quase 150 mil, já deveria ter o motor 1.5 turbo que a gente viu lá no Honda HR-V Touring, que também está lá na versão Advance do HR-V.
Então eu esperava um pouco mais aqui. Agora ele até surpreende em relação às expectativas que você tem ao testar esse carro. Por ser 1.5 com câmbio CVT, eu esperava que o desempenho fosse até pior. Mas não é, tá? Ele não é péssimo. Como eu disse, a questão é o preço só. Como ele é muito caro, deveria já ter um motor turbo. Se não fosse isso, estaria tudo bem. Falando um pouco mais sobre como é dirigir aqui o Honda City Touring, eu vou citar primeiro o câmbio CVT. Como eu disse para vocês, ele simula 7 marchas. Só que essa simulação não acontece a todo momento. Em situações de aceleradas fortes, como a gente fez, onde a gente testou o desempenho, aí de fato você vai ter uma simulação dessas marchas ali que a gente chama de virtuais, né? Agora, andando de forma tranquila, você tem o funcionamento de um CVT mesmo, como se não tivesse marcha. Então ele vai ajustando a rotação, por exemplo. Aqui ó, estamos a 40 por hora, um pouquinho acima de 1000 rotações. É pouquíssima coisa, ele não tem relação com a velocidade, mas sim, por exemplo, com o seu estilo de condução ou com a topografia, né? Se você pegar uma subida, uma descida, ele vai se ajustando automaticamente. Eu particularmente gosto dessa tecnologia, digamos assim, do câmbio CVT com simulação de marchas. Agora, pessoal, o que eu tenho a dizer de modo geral aqui do Honda City é que ele não é um carro prazeroso de dirigir. Pensando numa pegada confortável, ele é um carro gostosinho, sim, de você andar, de dirigir, mas se você for um entusiasta de carros, pode esquecer o City, que ele não é para você. Ele não tem assim aquela pegada um pouco mais esportiva, ou ele não é um carro que transmite muita emoção. De fato, como outros jornalistas, inclusive amigos meus, dizem, ele é um carro meio sem graça, porque ele é completamente irracional, ele não tem muito de emocional. Mas para o consumidor da Honda isso não é tanto um problema. Vamos entrar aqui um pouquinho mais forte nessa curva, como a gente sempre faz. Vamos ver. Ó, dinâmica bem interessante para um sedã compacto que não tem pretensões esportivas, tá? A plataforma desse carro é muito boa, inclusive, e os Honda geralmente são bem acertados nesse quesito. O que não é bem acertado é o cara que deixou esse moço tirar a carta, viu? Pelo amor de Deus, ele dá seta para esquerda e embica para direita. Nossa senhora, hein, meu amigo? Você tá de parabéns. Falando sobre suspensão, vou ficar um pouco quieto para vocês ouvirem. A gente tem um ou outro barulhinho mínimo de acabamento, mas a suspensão, quando você passa em uma rua como essa que é mais esburacada, às vezes você acaba escutando o funcionamento dela, você escuta ela trabalhar. Agora, sobre conforto, ele é bem intermediário. Ele é um carro sim confortável, não dá pra negar, mas os Honda, eles têm um acerto um pouquinho mais durinho da suspensão, ela não é assim tão mole. Pensando que é um carro com pegada mais familiar e confortável, eu acho até que poderia ser um pouquinho mais mole essa suspensão. Não ao ponto de ficar molenga como um BYD, por exemplo, ou como um Citroën, mas poderia ser um pouquinho, bem pouquinho mesmo, mais mole do que essa atual. De qualquer forma, gosto desse acerto de suspensão. Mas e aí, vale a pena ou não levar para casa essa versão Touring do Honda City Sedan? Como pontos positivos, eu posso citar aqui o conforto, o consumo, que é muito bom, me surpreendeu inclusive. O espaço interno para um sedã compacto também é excelente. Porta-malas da mesma forma. A segurança, é um carro bem completo nesse quesito. Confiabilidade da Honda, que a gente já conhece também há muito tempo. E eu posso citar o acabamento, que apesar de ser um pouquinho mais simples, não tem material emborrachado no painel, ele é bem montado e é um plástico de boa qualidade. Pontos medianos, sistema de som. Vou citar também as assistências à condução. Ele tem recursos interessantes, mas alguns deles não funcionam assim tão bem como a gente mostrou no nosso vídeo específico sobre esse tema. E também vou citar a lista de equipamentos como mediana, porque eu senti falta de bastante recursos aqui, que eu já vou falar já já. Pontos negativos, sem dúvidas o preço, que é bem elevado, a capacidade do tanque são somente 44 litros, a multimídia, que é bem antiga, digamos assim, para o padrão atual, e também o desempenho deixa a desejar, considerando o preço dele, tá? Se fosse um carro bem mais barato, daria para entender. Agora, alguns equipamentos que eu senti falta: sensores de ponto cego, ele só tem um Honda Lane Watch e somente do lado direito. Painel totalmente digital, fechamento automático dos vidros, lanternas traseiras Full LED, aqui elas são parciais, luz de conversão estática nos faróis de neblina,
tilt down, que rebaixa o espelho direito quando você engata ré, iluminação interna em LED e ajuste de altura dos cintos de segurança. Esses são, digamos que, os equipamentos que eu mais senti falta, embora o City seja relativamente completo. O problema é em relação ao preço, como eu disse para vocês. Mas para a gente entender qual que é o posicionamento de preços desse carro, a gente precisa compará-lo com seus concorrentes. Primeiro a gente pode citar o Hyundai HB20S na versão mais cara Platinum Safety 1.0 turbo automático por R$134 mil aproximadamente. Em seguida, um carro que está saindo de linha, mas você ainda encontra algumas unidades, Toyota Yaris Sedan, versão mais cara XLS, também 1.5 aspirado com câmbio CVT por R$135 mil. Em seguida a gente tem o Chevrolet Onix Plus Premier, também a versão mais cara, motor 1.0 turbo automático por R$135 mil. Agora vou citar um concorrente que não é muito direto, mas que vale a comparação. Caoa Chery Arriso 6 Pro Max Drive 1.5 Turbo CVT por R$140 mil. Também existe o Nissan Versa Exclusive 1.6 CVT por R$141.500. E agora, com esse aumento de preços do Honda City Touring, ele se aproxima mais do Volkswagen Virtus Highline, a versão mais cara, com motor 1.0 turbo, que sai hoje por aproximadamente R$153 mil. O que eu posso concluir então? Como vocês perceberam, o Honda City Touring ele só não é o sedã mais caro da categoria por conta do Virtus Highline, que passa de R$150 mil. E o Exclusive com motor 1.4 é ainda bem mais caro. Mas a verdade é que de fato o City tem tudo que geralmente um consumidor da Honda procura, como por exemplo a confiabilidade, a economia, o conforto e todos esses quesitos que a gente pode dizer que são mais racionais, né? Não tanto emocionais. Só que falta justamente emoção no City. E eu não falo só no sentido de desempenho, mas também de ter alguma característica mais única, menos comum nesse carro, sabe? Ele não tem uma personalidade assim muito grande. Ele é um carro muito ok. E tendo isso em vista, eu acho que ele deveria ser bem mais barato que esse valor atual. Mas se você quer tranquilidade e pretende fazer uma compra mais racional, aí eu posso dizer que sim, vale muito a pena você levar para casa o Honda City Sedan na versão Touring, principalmente se você conseguir um bom desconto na concessionária. E é lógico que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da Honda por terem emprestado o City para a gente testar durante uma semana. Somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês aqui no canal GT Autos.